Beleza, vamos começar então assim, quero me apresentar primeiro, né? Meu nome é Alberto Tomé, sou médico, urologista, né? Casado, sou pai de 6 filhos, né? Tenho filho de todas as idades, dos 10 para baixo, né? Possível, né? Católico, já há muito tempo já dentro, participando ativamente ali dentro da igreja, né? E como urologista, né, eu tenho acesso a muitas questões assim da intimidade, né? Principalmente da intimidade dos homens, né? É diferente, acho que um pouco do padre, né, padre? Porque o padre também tem acesso à intimidade dos homens, mas geralmente os homens vêm buscar se confessar, né? Vêm buscar um perdão, vêm buscar uma mudança de vida, né? Então vêm contar seus detalhes sexuais ou coisas assim, querendo mudar de vida. Para mim é o contrário, né? Eles vêm querendo me procurar para melhorar, para pecar mais ainda, né? Ou para buscar mais coisas assim, mais aventuras sexuais ou coisas assim, né? E não só isso também, eu atendo muitos casais, né, que estão buscando uma melhora na vida sexual, enfim. Então esse é um tema, a teologia do corpo, é um tema que me começou a me chamar a atenção por conta disso, né? Por conta desse início, assim, porque essa é a minha vivência do meu dia a dia, eu tenho acesso muito à intimidade dessas pessoas, né? E há um ano, mais ou menos, um padre lá da minha cidade, né, de Cianorte, eu moro em Moarama, mas eu sou natural de Cianorte, numa confissão, o padre falou, olha, você podia usar isso, assim, a serviço da igreja, né? Também para como trazer isso para as pessoas, ajudar na formação, né? E aquilo ficou no meu coração até que surgiu, né, padre, o convite aí para a gente começar a trazer para cá também, né? A ideia então é a gente fazer um estudo sobre a teologia do corpo, né? Não sei se vocês conhecem? Alguém já ouviu? Tem alguma noção básica assim sobre a teologia do corpo? Escutei alguma coisa assim depois que o padre postou, né, Aham, sobre o tema, sobre o projeto que está se iniciando, aí certo. procurei podcast, algumas entrevistas, Legal. bem interessante. É isso aí. Algumas coisas a gente conseguiu já me É, familiarizar. isso aí. A teologia do corpo, assim, inicialmente a gente pensa mais na questão sexual, mas é como o padre disse, assim, a teologia do corpo ela vem trazer uma formação do ser como um todo, né? Então é um encontro conosco mesmo. Por que nós fomos criados, né? Por que Deus que estava lá de, de boa lá na Santíssima Trindade ali estava tão tranquilo e decidiu fazer o homem, né? Por que a gente conseguiu? Ele decidiu trazer isso para a gente. Então a gente vai tocar ao longo desses encontros, a gente vai tocar nessa profundidade, assim, na profundidade do nosso ser como um todo. Por que nós existimos? Por que nós somos criados? Por que nós estamos aqui? Qual a função, a nossa função é, teológica, talvez aqui na vida social, né? Por que Deus nos colocou aqui dessa forma, né? E por que nós temos um corpo, né? Porque é assim que porque os anjos não têm corpo, por exemplo. Deus também criou os anjos. E por que Deus nos criou com um corpo, né? E com as relações que esse corpo tem com outras pessoas, né? Então a teologia do corpo ela vai tratar de tudo isso. Claro que vai passar também por questões da intimidade e como o padre falou, a gente vai tratar de bastante de uma maturidade. E nós, enquanto homens, assim, a gente vai também tocar nesse assunto da nossa maturidade de homem, nossa maturidade masculina, né? Como que a gente pode crescer enquanto homem para fazer o nosso papel de homem, né? De sacerdote de casa, né? De dentro da nossa casa, como é que nós podemos fazer isso, né? Então, assim, nós vamos trabalhar assim ao longo disso aqui. Vocês sabem que a teologia do corpo foram catequeses ministradas pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? Entre o ano de 1979 a 1984, né? Quando ele começou a falar sobre isso, quando ele começou a escrever essas catequeses, ele não era Papa ainda. Ele era o cardeal polonês, Karol Wojtyła, e, inclusive, ele levou os manuscritos dele para o primeiro conclave que ele. Eu não sei se foi exatamente o primeiro que ele participou, mas ele foi e estava com os manuscritos na mala. Ele falou: vou para o conclave e vou continuar escrevendo lá minhas catequeses. Né? Naquele conclave ele não foi eleito Papa, foi eleito Papa João Paulo I, mas que, se eu não me engano, em menos de 30 dias faleceu
e daí no segundo conclave daquele ano, ele já nem voltou mais de Roma e foi eleito Papa João Paulo II. Né? E ali ele começou a ministrar suas catequeses. Né? Toda quarta-feira ele ministrava essas catequeses, e essas catequeses estão reunidas então no que foi chamado de teologia do corpo. Né? Isso aqui é uma grande resposta ao momento que estava acontecendo naquela ocasião. Nós não temos como falar de teologia do corpo sem falar do contexto onde que ela tava, de onde ela surgiu. Por que surgiu isso aqui? Né? Onde que ela estava inserida? Qual foi a necessidade da igreja? Qual foi a inspiração divina que o Papa teve para começar a falar sobre isso? Então, se a gente for pegar aqui a teologia, as catequeses nesse livro aqui são todas as catequeses do Papa. Eu vou deixar aqui, tá, padre, para a biblioteca. Então, são todas as catequeses do Papa João Paulo II. Elas são bastante densas, né? São bem, assim, é uma leitura que cada linha importa muito, sabe? Então, é um livro são catequeses muito densas. E ao redor do mundo existem muitas pessoas que estudam muito isso aqui. Então, é um tema muito estudado, cada vez mais estudado. É um tema que atrai muitos católicos a todo momento. Tem muitos cursos a respeito disso, tem muitos retiros relacionados a isso, justamente voltado para a cura interior, voltado para a cura sexual, por exemplo. Então, muitos baseados aí na teologia do corpo. Um dos grandes autores da teologia do corpo é um americano chamado Christopher West. Esteve no Brasil aí em agosto, num seminário, trazendo algumas palestras sobre isso. E ele escreveu A Teologia do Corpo Explicada. Isso eu não vou deixar por enquanto, porque esse eu ainda estou estudando. E também A Teologia do Corpo para Iniciantes. Né? Esse eu vou deixar aqui, eu tenho dois, tenho o meu, e esse eu também vou deixar aqui, que serve para a gente ter como base. É nesse livro que eu quero iniciar a nossa conversa. Nós vamos mergulhar assim de uma forma inicial na teologia do corpo, e não tem a pretensão aí de nesses encontros a gente se aprofundar no nível que o Papa João Paulo, até porque é muito difícil chegar nesse nível, mas eu não sou teólogo, né, eu sou médico, mas o padre vai nos ajudar, né, na medida do possível também dele, né, mas aqui nós vamos nos basear então nesse livro. A minha ideia hoje, aqui nesse primeiro encontro, é a gente fazer uma contextualização histórica de o porquê que surgiu a teologia do corpo, de onde surgiu, como que era a visão sexual das pessoas, como que eles entendiam o casamento, como eles entendiam o corpo como em si mesmo. Né? E ao longo dos encontros, a ideia é ir passando pelos capítulos desse livro. Né? Então nós vamos falar sobre a definição da teologia do corpo, nós vamos falar sobre a criação do corpo, né? A redenção do corpo, a ressurreição do corpo, o celibato pelo reino dos céus, até se tiver seminaristas assim para participar, quiserem vir também para a gente ampliar as nossas discussões, assim também acho que é interessante. O matrimônio como um dom divino, o matrimônio como um sinal humano do amor de Deus, e o último capítulo aqui, a teologia no quarto, né, em que ele explora bastante assim, não só questões morais assim de quem é casado, né, e tal, de como viver a vida sexual, mas também questões de relacionamento assim dentro de um casamento. Né? Então a ideia é a gente aprofundar aqui, buscando textos direto da fonte ali do Papa João Paulo II, e outras horas a gente entrando aqui estudando bastante esse livro. A ideia é que a gente faça isso a cada encontro, né, a cada 15 dias. Né? Então, na sexta-feira, depois a gente pode conversar se sexta-feira é o melhor dia mesmo para vocês. Para mim, eu tenho uma certa flexibilidade assim, para vir para cá. Né? Mas a ideia é que a gente se encontre a cada 15 dias e fazer, então, um estudo de tudo isso. Tá? E também não é uma coisa que seja só expositiva, né? Eu não gosto muito só de falar, né? Eu gosto assim que a gente vá crescendo junto, né? Vocês vão perguntando, o que eu não souber a gente leva para o padre, né? E a gente vai crescendo junto, tirando dúvidas e fazendo uma caminhada de crescimento, né? Rumo à maturidade pessoal, né? Então essa é a ideia, tá? Beleza, gente? Beleza.
Todos vocês são solteiros, casados? Como é que são a vivência de vocês? Quem está namorando? Como é que é isso? Eu sou noivo. É noivo? Tá para casar já? Ao ano que vem. É o ano que vem, beleza. Namorando. Namorando também, legal. Casado. Casado, legal. Tem filhos também? Tenho um enteado. Ah, legal, bacana. Com a gente há 6 anos. 6 anos já, Casado. legal. Muito bom. Solteiro, Solteiro, legal. casado. Casado também, tem filhos? É, um só? Conhece mulheres. Ah, sim, legal. De um outro relacionamento. relacionamento, legal. E tem um enteado que vai com a gente. Legal, tá bom, certo. Namorando. Namorando. É isso aí. Noivo. Ah, tá bom, estão dando passos aí. Namorando. Namorando. Casado. Casado. 3 filhos. Ah, legal. Muito bom. Excelente. Então tá. Nós vamos começar então. A ideia aqui, então, nesse primeiro momento, como eu falei, é contextualizar, né? Traçar o porquê que São João Paulo II, na época o cardeal Karol Wojtyła, teve essa necessidade, sentiu essa necessidade de falar sobre a teologia do corpo, né? O momento que ele estava vivendo, na década, ele começou a escrever isso aqui, ele começou a ministrar isso em 1979, né? Então ele começou a escrever um pouco antes. Esse momento que ele estava vivendo é um momento de profunda transformação social, né? É um momento em que existia a chamada revolução sexual, né? Então, para a gente entender, o mundo começou a enxergar as relações sexuais, né, principalmente as relações sexuais, de uma forma totalmente diferente do que vinha acontecendo até aquele momento, né? Então, para vocês terem uma ideia, a década de 60 foi marcado, o ano de 1960 foi marcado, por exemplo, pelo surgimento da pílula anticoncepcional, né? Até esse momento, a sociedade já foi mudando os conceitos, né, sobre si mesmo, foi mudando os conceitos sobre as relações interpessoais, as relações entre homem e mulher, já vinha mudando desde Iluminismo e desde Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim, isso já veio mudando, os conceitos já vieram mudando, mas chegou nessa época, de 1950 para frente, em que as coisas começaram a crescer de uma forma muito acelerada, né? A pílula anticoncepcional foi um marco nesse momento, porque separou exatamente a relação sexual da reprodução, né? Então, até então, existia as relações sexuais, mas elas sempre envolviam um perigo muito grande na cabeça das pessoas, era um perigo muito grande, que era o perigo de ter um filho, né? E aí o fato de eles fazerem isso, de certa forma privava as pessoas de terem uma liberação sexual, né? E com alguns pensadores seculares ali, eles começaram então a querer fazer essa dissociação para dar mais liberdade para as mulheres, né? Essa foi um movimento de segunda onda do feminismo, e aí eles começaram então a desenvolver esse projeto, que aí culminou nas pílulas anticoncepcionais, e que daí para frente as coisas começaram a mudar. Vou chegar lá, o Papa também fala um pouco sobre isso, mas nós vamos aprofundar isso ao longo dos encontros, mas antes de chegar nesse momento ainda, eu quero mostrar como que o cristianismo entrou nessa jogada. Por que a visão até então, até a década de 50 ali, era diferente, né? Por que era baseado em princípios cristãos, a moral, né? E a moral judaico-cristã? Por que era assim, né? Não nem sempre foi assim, é claro, né? O cristianismo surgiu ali com Jesus, né? Com a vinda de Jesus, e até então nós estamos falando aqui da cultura greco-romana, né? Como que era a cultura daquela ocasião onde Jesus chegou, né? Na época no século I, no século II. Qual que era a visão da sociedade como um todo? Então, o corpo das pessoas, eles eram vistos nessa época, né? Lá atrás, lá no século I, no século II, para os gregos e para os romanos, eles eram vistos, ele tinha um certo ideal estético. Então, assim, o corpo masculino, por exemplo, um homem, ele era retratado nas esculturas, na literatura, né, nas pinturas. Então, você pega lá a representação dos deuses, né, gregos, enfim, eles sempre estão lá, é um corpo atlético, um corpo bem formado, né, às vezes com uma exposição de nudez até alta, né? Então você tem lá esculturas de deuses lá totalmente nus, enfim. Então existia sempre
o nu para eles não era uma questão assim de grande vergonha, era uma expressão de virtude, né? Então existia assim a visão do corpo masculino como uma virtude, né? E ao mesmo tempo que eles viam o corpo de um homem forte, atlético, com uma certa virtude, e eles expunham isso, né, na cultura, eles também tinham ao mesmo tempo uma certa coisificação dos corpos inferiores, das pessoas inferiores, que eles julgavam inferiores. Então eles podiam, eles tratavam como uma coisa as mulheres, eles tratavam como uma coisa as crianças, os escravos, as pessoas que não eram cidadãos, os estrangeiros, enfim, eles tratavam como uma pessoa de segunda categoria, né? Essa era a ideia, a visão que eles tinham. Então eles tinham essa capacidade de descartar as pessoas, eles descartavam, né? E por isso as relações sexuais também estavam dentro desse contexto, né? Uma sociedade extremamente hierarquizada, onde existia alguém que dominava e alguém que era dominado, e isso se refletia na questão sexual também, né? Então se você pegar a mulher, por exemplo, como é que eles viam a mulher como um todo? A mulher era tratada como uma pessoa inferior, né? E por que que era assim, né? Por que que eles tratavam? De certa forma, eles entendiam a mulher como uma pessoa emocionalmente instável e sexualmente perigosa, né? Porque você imagina, se uma mulher nessa época, né, eles acreditavam, na verdade, que a mulher ela tinha um apetite sexual insaciável. Eles achavam que era assim, que a mulher, se ela deixasse a mulher, ela tinha relação sexual o dia inteiro, pelo desejo dela. E que se eles não dominassem as mulheres, elas causariam um caos social. Então imagina, se uma mulher, o cara é casado, né, é lá um político importante, não, uma pessoa da nobreza, essa pessoa, a mulher dele, que tinha na cabeça deles um desejo sexual insaciável, você imagina se essas pessoas, se essa mulher tivesse uma relação e engravidasse, né? Ia cair o mundo para essa pessoa, quer dizer, o desprestígio deles ia ser muito intenso, né? Então eles iam ter uma desestabilização da ordem social como um todo, da ordem política, da ordem psicológica do homem, quer dizer, o homem ia perder toda a sua dominação. Então por isso eles dominavam, e a mulher ideal para eles era aquela matrona romana, né? Uma mulher modesta, recatada, fiel, silenciosa, era essa a ideia que eles tinham ali das mulheres, né? Então a visão da sexualidade deles era uma visão totalmente hierarquizada. O que é isso? Eles expressavam na relação sexual o seu status. Então as mulheres elas eram assim tidas como pessoas que precisavam ficar totalmente dentro de casa, né, cuidando dos filhos e tudo mais. E os homens eles não era uma visão tão ruim que os homens tivessem relações extraconjugais. Na sociedade greco-romana isso não era uma coisa tão fora do padrão. Eles aceitavam que desde que o homem fosse o ativo nas relações sexuais. Porque quando os homens, a pessoa que era penetrada, essa pessoa era inferior. Essa era a visão deles. Então então os homens, tudo bem eles terem relações com outros homens, com os escravos, por exemplo, com meninos, com pessoas, com estrangeiros, tudo bem, desde que eles fossem o ativo. Porque se eles tivessem alguma relação passiva, esses homens eram desmoralizados ali na sociedade, né? Então a visão deles era sempre de um que é o ativo, que é o dominador, e outro que era o dominado. Sempre essa era a visão sexual, ou seja, eles tinham uma questão de uso, né? A pessoa que era inferior era usada para que ele tivesse a sua satisfação. Então eles tinham relação com a esposa, por exemplo, para procriação, para status familiar. Eles tinham relação com as escravas e prostitutas por conta do prazer. Eles queriam ter prazer, então as esposas gostavam? Acredito que não, mas socialmente falando, isso não era uma coisa absurda na sociedade. Para eles estava tudo bem, né? Se eles quisessem mostrar dominação, poder, eles iam lá e tinham uma relação com um escravo, com um menino, com alguma coisa assim. Então, nesse sentido, eles mostravam o poder deles, né?
Então, o ideal sexual greco-romano era o domínio ativo, geralmente masculino, sobre um parceiro passivo, e não existia, então, uma reciprocidade, um amor mútuo. Isso não existia. Tá? E aí, como é que eles viam o casamento? Isso tudo eu estou falando para a gente contextualizar, né? Para entender como que surgiu, como que o cristianismo mudou tudo isso. Né? Então, esse daqui está longe de ser aquilo que a gente vive enquanto cristão. Né? Mas o casamento era uma aliança social, né? Era uma instituição política, né? Não tinha um ideal romântico, ele servia para garantir os herdeiros, para unir as famílias, ele servia para preservar o nome da família, é para isso que tinha o casamento. Tinha amor entre as pessoas, eles tinham um amor conjugal, existia de certa forma, mas não era o centro da relação. Então, não é que os homens não amavam, não se casavam apaixonados, não era isso. Né? Eles tinham ali um casamento, esse não era o centro da coisa. Né? Eles casavam de uma forma, assim, se eles precisassem, quero ter prazer agora, minha esposa não pode, então eu vou procurar outra pessoa e pronto. Não tinha um compromisso, né, exato com aquilo. A fidelidade, então, era exigida somente das esposas, do marido nem tanto. E como que a religião deles via isso? Porque eles tinham as suas religiões. Né? A religião greco-romana, ela tinha muitos ritos sexuais, né? E ritos relacionados com a fertilidade também, né? Então você pega muitos deuses gregos e romanos, né? Você pega lá Afrodite, que é a deusa do amor, o deus Dionísio, que é o deus Baco, né? Que da onde surgiu a palavra, os festivais que eles faziam, que eram festivais de liberação sexual, que eram os famosos bacanais, né? Então era um deus, era uma festa de um deus, né? Uma festa religiosa. Né? E ali eles tinham uma liberação sexual, porque eram em honra ao deus Baco, né? O deus Dionísio. Né? Então tinha muita... essa era a visão religiosa que eles tinham, e as relações entre homem e mulher, entre dominado e dominador, elas eram... faziam parte da religião. Não existia um conceito de pecado sexual nessa ocasião. Né? Eles tinham assim uma questão de decoro e de honra. Né? A gente descumpria um preceito sexual se um homem livre, por exemplo, tivesse uma relação passiva com outro homem. Né? Quer dizer, um homem livre, um cidadão, fosse penetrado. Essa era a visão que eles tinham. Mas era a única coisa, não existia, no sentido que nós temos, no sentido judaico-cristão, não existia a questão do pecado sexual. Né? E aí, no século I, veio Jesus, né? E com o início do cristianismo, isso tudo mudou. E mudou como? Como é que então os primeiros cristãos eles entraram nessa sociedade? Né? Como é que isso se transformou e começou a transformar essa visão dentro daquilo que a gente conhece hoje como o que é certo, né? O que é a ordem do próprio Cristo? Né? Primeiro, os primeiros cristãos, a maioria eram judeus, né? E o próprio judaísmo já tinha uma visão um pouquinho diferente da cultura greco-romana. Né? Então o próprio judaísmo ele já tinha um corpo, eles já entendiam que o corpo não era mal, né? E que, assim, aliás, isso vem do livro do Gênesis, né? Então Deus viu que tudo que havia feito era muito bom, então o corpo é um corpo também feito por Deus, então em si o corpo é bom, eles já tinham essa visão. Né? O homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, eles já tinham essa ideia. Né? A sexualidade é vista como uma parte dessa bondade de Deus. Né? Para os judeus isso já era uma coisa presente, e também existia ali a ordem, né? O ato sexual no contexto do matrimônio era assim abençoado, no contexto do matrimônio. Então eles já tinham essa certa visão. Né? O corpo em si ele era tido como um instrumento de aliança com Deus, tanto que os judeus faziam uma marca no seu corpo para provar essa aliança, para se colocar como uma aliança com Deus, que é a própria circuncisão. Né? Então a circuncisão, né, era nesse sentido também, né, de mostrar uma aliança com o próprio Deus. Né? É um sinal físico dessa aliança. Então eles tinham um corpo como eles podiam mostrar no seu próprio corpo a aliança que eles tinham com Deus. Né? E a sexualidade, no sentido teológico, era uma expressão de fidelidade da fecundidade divina. Veja, então eles tinham Deus como o Deus superior,
né? Um Deus único, não era não era uma população politeísta, eles acreditavam num Deus único. E aqui embaixo, enquanto seres humanos, nós adoramos aquele Deus que está ali em cima, né? Então, mas para eu subir e para eu ascender até Deus, eu faço aliança com esse Deus, então eu marco o meu corpo com isso e eu me coloco à disposição desse Deus. Então é o homem tentando chegar até Deus. Quando chega o cristianismo, a lógica se inverte totalmente. Porque daí não é o homem que está chegando até Deus, é Deus que se faz homem. Então, ao invés de o homem estar subindo a escada em direção a Deus, é Deus que desce a escada e vem em direção ao homem. Nesse momento, é o momento em que o corpo, que para o judeu era digno, existia uma dignidade do corpo, agora o corpo passa a ser divino. Então, já não existia mais a questão só de dignidade. O corpo agora passa a ser divinizado, né? E a expressão máxima é o próprio corpo do próprio Filho, né? O Filho que se encarna, né? É o momento em que o Verbo se faz carne, né? E aí é o momento em que o corpo humano é elevado ao grau máximo, né? E é isso que que o cristão então começa a inverter essa ideia, né? A encarnação de Cristo consagra o corpo de forma definitiva. Deus assume um corpo e santifica a matéria, né? E aí, na visão do cristão, o corpo, né, em Coríntios tá dito isso, o corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Veja, não tem como um corpo que é cheio, a qual Deus faz morada, Deus está, nós somos templos do Espírito Santo, não tem como esse corpo ser um corpo usado pelas outras pessoas. Então você vê que o fato de dizer que Deus mora dentro desse corpo, nós estamos dizendo que aquela visão de que existe um dominador e um dominado, e que aquele corpo inferior é uma coisa que pode ser descartada, pode ser usada, aquilo já não faz mais sentido, porque aquele corpo também pertence também tem Deus. Então o cristão se choca, esse pensamento cristão se choca totalmente com a comunidade que existiu na época, né? A coisa muda totalmente. Então o corpo é templo do Espírito Santo, portanto o corpo é sagrado. O sexo, então, diante disso, ele envolve o corpo profundamente, né? Então o sexo faz parte do corpo, a relação sexual faz parte do corpo, e portanto o sexo também é levado num nível de sagrado, né? E o que é sagrado não pode ser usado, né? O que é sagrado, ele não pode ser descartado, né? Nós não podemos pegar a Santa Eucaristia e jogar no chão, porque é sagrado, né? E assim, a relação sexual, né, o corpo em si é também elevado a um nível sagrado. E aí, a relação sexual mais ainda, né, não pode ser tido como algo a ser descartado, a ser jogado fora, né? Então, dessa forma, o sexo para o cristão só é verdadeiro. O que algo sagrado pode ser feito? Pode ser doado e não usado, né? Se você tem algo sagrado, você pode doar, né? Agora, então, o sexo ele só tem sentido na lógica cristã se ele for doação. Se ele não for doação, ele não tem mais sentido nenhum. Ele perde o sentido de sagrado e perde o sentido cristão da coisa, né? E aí existiu uma luta, né, nos primeiros séculos entre os cristãos e os gregos e os romanos. Esse pensamento começou a entrar em choque, né? Eles começaram a pregar isso nas primeiras comunidades e a coisa começou a entrar em choque, né? O pensamento grego via o corpo ali como uma prisão para a alma, né? E já o cristianismo começou a mudar um pouco esse conceito, né? Então a coisa começou a se diferenciar. Os primeiros cristãos, então, condenavam o aborto, condenavam o infanticídio, a prostituição, porque o aborto para eles, naquela época, o corpo é um corpo de um feto, um ser inferior, né? Então não tem muito sentido, né? O infantíssimo, uma criança, não tem problema ir lá e usar e abusar, não tem problema nenhum. Agora os cristãos começaram a condenar isso, né? Eles valorizavam a fidelidade conjugal e a castidade, né? Naquela sociedade, consideravam o corpo e a sexualidade dom de Deus a ser vivido na caridade e não no prazer egoísta. E começaram também
ver que a sexualidade não era pecaminosa, mas o uso desordenado dessa sexualidade era sim pecaminosa. E aí existiu um choque, né? Um choque entre essa visão que eles tinham ali, né? Existiu ali sempre, você vê, o corpo, a visão cristã, então, do corpo sagrado, o amor e o amor espiritual. Os cristãos proclamavam que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, 1 Coríntios, né? Isso foi chocante, porque afirmava uma igual dignidade entre o homem e a mulher, ou seja, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Então, afirmava uma igual dignidade entre o homem e a mulher. Não existia diferença, mas o cristianismo foi aquele que elevou a mulher ao nível da mesma dignidade do homem, né? Então, ao contrário do que se prega por aí, né, que o cristianismo ele condena, ele afasta, diminui a mulher, enfim, pelo contrário, foi o cristianismo que elevou a mulher à mesma dignidade do homem, né? Ele eleva a castidade, a fidelidade conjugal a virtudes universais, não só para a mulher. A castidade agora é para todo mundo, né? E via então o corpo como morada do Espírito Santo, né? E isso foi uma das maiores inversões morais da antiguidade. Foi uma grande revolução, vamos dizer assim, né? Esse conceito começou a transformar muito as pessoas, né? E aí, como é que os gregos viam isso, né? Eles viam os primeiros cristãos, como subversivos, como puritanos, né? Então, porque eles recusavam a participação nas festas, nas festas sexuais. Os cristãos defendiam o casamento monogâmico, a castidade antes do matrimônio. Eles já valorizavam o autocontrole, né? Eles valorizavam assim, na própria questão sexual, o autocontrole, né? E isso começou então a chamar bastante atenção, né? Essa foi a mudança drástica que começou a acontecer, eles começaram o cristianismo começou a tomar corpo, começou a tomar forma, e o pensamento então começou a mudar ao longo desse período, né? Aí, ao longo do tempo, veio a Idade Média, ali o começo da Idade Média, veio Santo Agostinho, por exemplo, que também ajudou bastante a mudar a visão sobre o corpo, porque existia, o padre pode me corrigir, eu não me aprofundei muito nesse tema, mas existia a questão do maniqueísmo, que era uma visão em que existia uma dualidade, né, entre o bem e o mal. Então existia ali, o corpo é bom, a alma é boa, mas o corpo é mau, né? Então não tinha como as duas coisas caminharem ao mesmo tempo. E Santo Agostinho foi fundamental nessa inversão de tudo isso, né? Então, o sexo é bom no casamento, né? Isso vem ali da época de Santo Agostinho, né? O sexo é bom no casamento e com abertura à vida, mas pode ser dominado por um egoísmo, por um prazer como fim em si mesmo. E aí acaba sendo mal, né? O sexo, então, passa a ter uma visão de coisa boa na Idade Média, então isso acaba tomando mais corpo, né? O matrimônio na Idade Média é elevado a nível de sacramento, né? Então, sacramento é algo que a gente é uma visão física daquilo de uma graça divina, isso, né, padre? Então, é um meio pelo qual a graça se derrama sobre nós, né? E o sacramento é elevado a esse mesmo nível, né? O nível onde a graça santificante ela é introduzida em nós, né? Então, o casamento é elevado a esse nível. O corpo conjugal é um lugar de graça. O ato sexual, quando ordenado ao amor e à vida, é a expressão do amor divino. É isso que começa, então, a chegar até nós, os cristãos, ali na Idade Média, né? Começa a tomar corpo essa visão ali, né, nesse período, né? O monasticismo, né, os monges também começam a ganhar força, a castidade também começa a ganhar força, né, a abstinência sexual, né, também começa a ganhar força como um caminho de maior liberdade espiritual. Tudo isso nessa época em que o cristianismo já estava sendo bastante difundido e ganhando o mundo, né?
Então a igreja medieval, lá na Idade Média, enfatiza o pudor, enfatiza a modéstia, como expressões de respeito ao corpo e ao mistério da pessoa. Né? A nudez, o erotismo, o desejo não são demonizados, mas educados. A alma deve governar o corpo, o amor, e não o instinto que deve guiar o desejo. Né? Essa é a ideia. E aí, na era moderna, a coisa começa a tomar uma forma um pouco diferente de novo. Né? Então, começam a acontecer algumas revoluções que vão culminar lá na frente na própria revolução sexual. Né? Então, se a gente pegar lá, por exemplo, no século XVIII, o iluminismo, né? O iluminismo ele muda um pouquinho, né? Ele tem como lema ali, assim, começa a transformar as relações, fazer mudanças profundas no entendimento do corpo, da liberdade, da moral, do Estado como um todo, né? E isso começa a fazer parte, então, da sociedade. Né? As pessoas começavam a ver, a igreja era muito associada aos estados, né? Então os reis, enfim, eram muito ligados à igreja, e começaram a surgir pessoas que começaram a questionar o Estado, né? A monarquia, por exemplo. Né? Isso, inclusive, culminou lá na Revolução Francesa. Mas eles começaram a questionar isso. E para derrubar a monarquia, não tinha como derrubar ela sem derrubar os conceitos da igreja, porque estavam coisas interligadas. E aí os conceitos da igreja também começaram a ser derrubados. Né? Começa a tomar forma o cientificismo, então o corpo, antes visto majoritariamente na perspectiva religiosa, ele, que era algo bom, algo disciplinado, algo moralizado e contido, passou a ser analisado sobre outras formas. Então, até então, o corpo era visto de forma religiosa mesmo. Era isso, o corpo passou a ser sagrado. Né, conter o sagrado, né, conter o Deus que mora ali dentro, é templo do Espírito. Né? Agora o corpo passa a ser estudado, passa a ser visto de outra forma, de forma científica, então começou a ter um cientificismo muito grande em cima do corpo, né? Então começou a anatomia começou a avançar nessa época, né? Os primeiros relatos de dissecções de cadáveres são mais antigos, mas eles começaram também, ali começaram a sistematizar isso nas escolas médicas, por exemplo, né? Foi dessa época que começou a ter uma alteração política também da visão sobre o corpo, né? O corpo passa a ser uma propriedade do indivíduo, então esse corpo meu não é um ser que contém o Deus, né, onde Deus faz morada. Né? Esse corpo agora é propriedade minha. Então, se é propriedade minha e não de Deus, né, você tira Deus do centro. Né? Até então, Deus esse corpo é propriedade de Deus que mora nele. Agora, a visão política começa a mudar em cima do corpo. O corpo é propriedade sua. E aí, ao longo do tempo, isso são ideais iluministas, né, do século XVIII. Então, ao longo do tempo, essa visão começa a fazer, se o corpo é propriedade minha, eu faço dele o que eu quiser. Né? Eu posso querer prazer também no meu corpo, né? É propriedade minha. Né? Então, eu busco o que eu quiser. Começa também a ter, o corpo começa a ser visto como uma atividade, como um bem econômico. Através do corpo, eu consigo movimentar a economia do Estado. Então, nada mais interessante economicamente do que explorar o corpo para o trabalho, né, para movimentar a economia. Né? Então daí começa começar a ter o corpo ser visto como uma força de trabalho mesmo. Né? As próprias pessoas vistam, não, esse aqui é meu corpo, eu tenho uma força de trabalho que eu consigo fazer a economia girar, consigo fazer a coisa crescer, ganhar corpo econômico através do meu trabalho. Né? Então a coisa começou a mudar. Aí veio a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e a coisa começou também a pregar muita liberdade individual, e a pessoa começou a se desvencilhar dos preceitos da igreja. Né? Veio ali a Revolução Industrial, que fez as pessoas começaram a precisar de muito trabalho, força de trabalho. Né? E aí as pessoas saíram do campo, foram para as cidades, a mulher começou a ser pressionada para o trabalho também. Né? E aí a coisa começou a mudar também na questão do pensamento. Né? Um dos grandes nomes que fizeram essa mudança foi Freud. Né? Freud foi um grande psicanalista,
do século XIX, em que ele começa a entender que entender assim, ele começa a publicar trabalhos em que a libido, o desejo sexual, precisa ser liberado. O desejo sexual reprimido faz mal para a pessoa. Essa é a visão dele, né? Não estou dizendo que está certo. Então, essa é a visão dele. O desejo sexual reprimido faz mal para a pessoa, faz a pessoa adoecer, psiquicamente, inclusive. O prazer faz parte de um bem-estar. Isso foi trazido por Freud. Essa visão de que, pô, eu posso obter prazer do meu corpo e assim eu faço dele o que eu quiser, né? Essa visão assim, ela começou a ganhar muito corpo nessa época, né? E Freud escrevia de uma forma muito simples, muito tranquila, e isso facilitava, né, também a divulgação da coisa, né? E aí, aí então começou a ter pessoas que vieram as movimentações femininas, inicialmente na primeira onda do feminismo, para buscar liberdade para a mulher votar, para a mulher ter a questão da força de trabalho, mas logo surgiram pessoas que falaram assim, não, a mulher também tem direito sexual, a mulher também tem direito de sentir prazer sexual, né? E aí começaram estudos financiados por muitas pessoas que eram ligadas ao movimento feminista, por exemplo, de como fazer a mulher se tornar independente. O que impedia a mulher de ir para o mercado de trabalho? Era simplesmente o fato dela ter que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então, como que a gente faz isso? Né? Ah, então a mulher não vai ter filho. Tá, mas e o prazer sexual que ela tem direito? Né? Então, o esforço foi para fazer algo que bloqueasse a gravidez e que ela pudesse ter uma liberdade sexual. Isso culminou, então, ali com a invenção da pílula anticoncepcional, 1960. E aí, nessa época, que a mulher, então, ela tem a capacidade de ter relação sexual sem ter o risco da gravidez. A partir desse momento, a mulher, então, deixa a mulher, então, entre aspas, ganha uma certa liberdade sexual. E agora o domínio da relação sexual não está mais no homem. Agora começa a estar na mão da mulher. Ela engravida a hora que ela quer, ela tem um botão de liga e desliga, que é a pílula anticoncepcional. Ela engravida a hora que ela quer. E ela não engravida a hora que ela quer. Certo? Isso começou a fazer as mulheres irem cada vez mais para o mercado de trabalho. Isso começou a fazer as mulheres também terem uma visão de que o trabalho é mais importante do que a vida familiar. Começaram a dissociar isso também, trabalho de vida familiar. Antes o trabalho era visto como algo familiar, né, em que a família se desenvolvia ali no trabalho da própria família, e agora não, a mulher começou a pensar na própria carreira, começou a pensar deixar a família de lado e começou a escolher o momento para que isso acontecesse, né? Ao mesmo tempo, a indústria da pílula anticoncepcional precisava fazer as mulheres usarem cada vez mais pílulas anticoncepcionais, certo? E aí existiu uma pressão social muito grande para isso, principalmente no cinema. Então começaram a surgir filmes voltados com uma questão mais erótica, começaram a surgir revistas. A Playboy, por exemplo, é uma revista que surge nessa época, ali na década de 70, por ali começa a surgir revistas pornográficas, não existia a exposição do nu, assim, a esse ponto, né? Então as mulheres começaram a usar o corpo para sensualizar e atrair os homens e tudo mais. Começou a ver, a indústria da moda começou a pegar carona nesse caminho, então encurtou as saias das mulheres, né? Cortou as blusas das mulheres e elas começaram então a ter uma liberdade sexual muito mais avançada a partir disso. E elas podiam ter relação a hora que elas quisessem, sem nenhuma preocupação. Ao mesmo tempo que isso começou a crescer no mundo, começaram a ter festas assim, que ficaram famosas, inclusive por movimentos, aliás, que ficaram famosos
por conta dessa liberação sexual que começou a aumentar. Você pega o movimento hippie, por exemplo, nos Estados Unidos, que era baseado em sexo, droga e rock and roll, não é isso? Isso que aconteceu no movimento hippie, porque era assim, isso foi no final da década de 70, então eles começaram, aliás, final da década de 60, começo da década de 70, eles começaram a ter festas assim, onde começaram a ter liberdade sexual muito mais exposta, né? E o mundo começou a fazer isso. E aí surge um cardeal da Polônia que começa a enxergar lá na frente. E ele enxerga a coisa da seguinte maneira: o problema não está só. É claro que está, assim, a igreja condena totalmente isso, essa questão da liberdade sexual. O sexo foi feito para a família, ele tem que ter um contexto, né? A relação entre homem e mulher ela precisa de um contexto, porque ele é sagrado, o corpo é sagrado, né? E o corpo voltou para uma cultura greco-romana lá de trás, né? Isso agora, faz 50 anos, né? Sei lá, 60, 70 anos. Então, voltou para a cultura greco-romana, ou seja, voltou para festas sexuais, para questão de liberdade, para um dominando o outro através da questão sexual. Começou a voltar para uma questão lá atrás. E o Karol Wojtyla, nessa ocasião, então, começou a entender que o problema não ia estar só nisso. Né? O problema não ia estar só aqui. O problema ia atingir o profundo do ser humano. Porque à medida que o corpo passa a ser desvalorizado e passa a ser diminuído, né, passa a ser usado como um objeto, passa a ser usado e não doado, né, ele passa a ser usado como algo que eu posso descartar, isso vai fazer a decadência do ser humano. A pessoa, então, em si, vai começar a se desestabilizar enquanto ser humano. As pessoas vão deixar de se reconhecer como pessoas lá na frente. E isso vai no profundo do ser. Então, a partir disso, é que surge a ideia do Papa João Paulo II, na época Karol Wojtyla, de trazer as catequeses voltadas para isso, para a reconstrução do ser humano. E a reconstrução do ser humano também começa a partir da visão do relacionamento conjugal, da sexualidade, e é assim que, se é por ali que está sendo destruído, é por ali que ele precisa ser reconstruído, né? E aí surge então a teologia do corpo. E aí é nesse contexto que vem essa questão da teologia do corpo, né? E aí, então, para a gente caminhar para o encerramento, assim, aqui eu quero traçar o que é o paralelo da revolução sexual com a teologia do corpo. O que era uma coisa e o que era outra. Então, a revolução sexual, ela surge no meio de uma efervescência cultural do pós-guerra, né, impulsionada pela pílula anticoncepcional, pela contestação da autoridade dos pais, pela contestação da autoridade da igreja, da família, do Estado, e pela ideologia de autonomia individual. A revolução sexual foi profundamente marcada por alguns pensadores, né? Aqui tem os pensadores feministas, pensadores de outras, da psicanálise também, né? Que viam a repressão sexual como um obstáculo à liberdade e à realização pessoal. Então eles entendiam que a repressão que a igreja e a família impunha sobre a questão sexual era um obstáculo à liberdade e à realização pessoal. Isso que pregava a revolução sexual. E o resultado, então, era a dissolução dos padrões morais, foi a dissolução dos padrões morais tradicionais, a relativização das noções de fidelidade, a virgindade, o casamento e a fecundidade. É isso que a revolução sexual trouxe. A teologia do corpo é o contrário. Ela surge logo após esse processo, nas catequeses semanais de São João Paulo II, de 79 até 84, foram as catequeses dele, como uma resposta a essa crise antropológica, a crise do homem em si, gerada pela revolução sexual. O Papa não propõe uma repressão, mas uma redenção na sexualidade. A revolução sexual propunha uma repressão, que existia uma repressão sexual. O Papa propõe que é necessário haver uma redenção da sexualidade, resgatando seu sentido teológico original, ou seja, o corpo humano como um sinal visível do amor de Deus.
Então, enquanto o mundo celebrava a libertação do corpo, São João Paulo II vem ele propõe a libertação no corpo. A revolução sexual era a libertação do corpo. E a teologia do corpo propõe a libertação no corpo. É através do nosso corpo, como ser humano, como pessoa, como homem, que trabalha no seu dia a dia, que tem todas as suas atividades no dia a dia, no casamento, no namoro. Esse homem, ele pode ser liberto neste corpo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então, essa é a vivência. Para a revolução sexual, o corpo é visto como um instrumento de prazer e de expressão individual. Para buscar prazer e para dar prazer, né? A sexualidade é biologicamente neutra e deve ser moldada pelo desejo e pela cultura e não por normas fixas. A separação entre o amor e a procriação, o prazer e o compromisso, e o corpo e a alma, né? Então existe essa separação entre tudo isso. Não existe mais uma unidade de amor e procriação. Não existe mais uma unidade de prazer e compromisso. Não existe mais uma unidade de corpo e alma. Existe uma separação de corpo e alma. Existe uma palavra bem comum que define exatamente o que é separação de corpo e alma, né? O que é? É a morte, né? O que é a separação do corpo e da alma? É a morte. Mas a revolução sexual, ela propunha isso, né? Ela propunha exatamente que o corpo não tem que estar vinculado com a alma, com o sentimento, com coisa assim. Tá aí na cara, a gente já consegue enxergar aonde isso vai acabar, né? O ideal da revolução sexual é do homem autônomo, né? Livre de determinações transcendentes e comunitárias. E a teologia do corpo, o corpo é sacramento da pessoa, ele manifesta o invisível. O corpo manifesta o invisível. A alma, o amor, manifesta Deus. A sexualidade é uma linguagem do dom, né? O corpo fala o amor quando se entrega de forma total. O corpo fala o amor quando está no momento de entrega, né? Uma entrega total, fiel e fecundante. Existe uma unidade inseparável entre o amor e a procriação. Não tem como você ter uma relação sexual, por exemplo, desvinculada, sem amor, né? O amor e a procriação, eles precisam estar unidos, né? A doação do próprio corpo tem que estar, tem que vir junto com a responsabilidade da geração dos filhos, né? O ideal antropológico é o homem do dom, né? Aquele que realiza em si na entrega sincera de si, né? E é isso. Bom, então aqui eu tenho toda um resumo que eu fiz então em relação a isso, né? Nós temos a missão então de aprofundar nesse tema, né? Nesse tema que vai gerar que vai aprofundar em tudo isso que a gente quer. O que a gente quer a partir de agora é mergulhar nisso tudo que a gente falou, né? Por quê, né? Da onde surge isso? Como que é isso? Como que nós vamos trazer isso para a nossa prática no dia a dia, né? Então, a ideia é que a gente cresça dessa forma, né? À medida que a gente for, acho que os próximos encontros, acredito que seja interessante a gente abrir para discussões também, né? Até trazer experiências práticas e compartilhar os pensamentos, compartilhar assim, dúvidas, né? Partilhar mesmo dos nossos sofrimentos e tudo mais, né? Então tudo isso faz parte do nosso crescimento, né? E essa foi o momento introdutório, né? Alguma dúvida, alguma coisa para a gente partilhar nesse momento? Qual a expectativa de vocês em relação a esse momento que a gente vai viver? O que vocês imaginam? Alguém? Tem um microfone aí para passar. Não? Sim, a expectativa que eu criei durante essa semana, depois que o padre comentou sobre a teologia do corpo, é uma expectativa muito boa, né? Que a gente poder entender, né, o que é, na verdade, né, a sexualidade em si, não só
na base da parte do corpo, mas igual você falou, né? Corpo e alma estão juntos, né? Então, assim, é expectativa muito boa. A gente tem muito que aprender ainda, né? A gente, igual você falou, né? Toda essa história, toda essa introdução faz com que a gente repense que hoje a gente está voltando a quando começou lá atrás, né? Teve todas essas evolução, mas infelizmente hoje a humanidade está voltando no passado. Então isso está sendo, assim, para mim está sendo muito bom. A expectativa está sendo muito boa. Legal. É demais. É isso aí. Aproveitar que eu já tô com o Já tá microfone, né? com a coisa na mão aí. Eu acho assim que é de extrema importância, principalmente para os homens hoje, estar debatendo esse assunto. Porque se a gente para e fazer uma reflexão, não só para hoje, mas que nem aqui que nós temos vários pais, né, essa questão de educação da sexualidade, às vezes é um tema tão delicado, às vezes, né, para estar conversando com os filhos, mas principalmente hoje, tem que ser iluminado, e principalmente é da parte do pai, né, em relação a essas questões. Porque, vamos fazer um paralelo a alguns anos atrás. Um homem, antigamente, para ele ter acesso ao corpo de uma mulher, a ter, tipo, essa questão sexual, primeiro tinha que conhecer, tinha que conversar com o pai, com a mãe, namorar lá na sala, tudo mais. Então, a sexualidade era algo que era realmente uma conquista, essa questão, né? Era algo que era construído, né? E hoje, infelizmente, tipo, na nossa geração, a sexualidade está totalmente prostituída, né? E de uma forma onde que foi toda desconfigurada e que todo mundo tem acesso, né? Hoje qualquer um tem acesso a qualquer tipo de conteúdo nesse sentido, né? Hoje a gente vê que redes sociais, tudo mais, é muito sexualizada essa questão. Então você ter a visão da igreja para ter esse embasamento tanto para nós mesmos no meio desse mundo, como também para as próximas gerações, né? Então eu acho que é dessa extrema importância. Isso aí. Então, meio que perdi o medo, Exatamente. já que eu agora não tenho algo que talvez me prenda, né? E acho que acredito que a partir desse momento, dessa criação de pílulas, de situações que que bloqueiam a criação, a produção de filhos, né? A partir daí, eu acredito que começou a ficar muito mais vulgar, muito mais popular a situação de sexo de uma maneira um pouco mais desenfreada, né? Ah, sim, sem dúvida. Assim, não foi, você vê que isso não foi de um dia para o outro, né? A pílula foi o ponto máximo da coisa, mas antes de traçar esse plano de liberação sexual, as pessoas tinham que eles tinham que colocar na cabeça, fazer as pessoas acreditarem que o corpo é delas, que o corpo é livre, que elas podem fazer o que ela quiser. E isso foi um trabalho de 200 anos. Eles começaram lá no Iluminismo, na Revolução Francesa, eles começaram a trabalhar isso, né? Eles queriam isso, né? E aí, porque assim, eles queriam desvincular as pessoas da visão dominadora da igreja, né? Depois surge o marxismo ainda, que é a expressão máxima disso, né? Assim, é o dominador, né, tal, o proletário, então tem toda essa questão. E aí, sem dúvida, a partir do momento que surge a pílula, né, o anticoncepcional em si, porque até então existiam métodos contraceptivos, existia preservativo só que assim, não era um preservativo, claro, era uma película mais grossa, já preservativo existia na Grécia Antiga, né? Eles pegavam intestino de carneiro para fazer o preservativo, para tentar, só que ninguém usava direito, porque aquilo lá incomodava, dava alergia, né? A pessoa não conseguia fazer, não conseguia ter, então não era um método efetivo, né? Só que quando surge a pílula anticoncepcional, aquilo lá, o que é a pílula anticoncepcional? É um hormônio que simula uma gravidez, então é como se a mulher estivesse grávida, né? Simula uma gravidez. Pro corpo da mulher, ele entende que ela está grávida, é progesterona. E aí, uma mulher grávida não engravida de novo, e por isso ele bloqueia a ovulação, né? Portanto, não existe, ela diminui essa chance de ovulação, apesar de a gente saber que hoje,
com as pílulas de baixa dose, né? Porque daí, assim, a pílula anticoncepcional também trouxe um problema sério de saúde, trombose, né? As mulheres começaram a morrer de trombose, começaram a ter problemas muito sérios, né? Depressão, né? Que estava vinculado a isso. E aí, depois surgiram pílulas de baixa dose, é uma pílula de mais modernas, né? Mais recentes. Só que essas não garantem totalmente que você não vai ovular, né? Às vezes a mulher ovula, né? Existe a fecundação, só que ela impede a nidação, ou seja, a implantação do ovo, né? Já fecundado, quer dizer, do ser humano que já está pronto ali, impede a fecundação dele no útero, a implantação dele no útero. Então, quer dizer, moralmente falando, isso sempre foi condenado, né? Ali, a partir dali já é um ser humano. Então, a questão, se fosse introduzir isso lá atrás, né, as pessoas não iam aceitar isso moralmente falando. Né? Pô, eu posso estar abortando uma pessoa, tomando, né? Não aceitavam isso. Agora, precisou desconstruir da cabeça das pessoas as questões morais para elas aceitarem tudo isso. Né? E, sem dúvida, a partir disso começou a ter uma liberação sexual associada ao cinema, né, associada à pornografia na mão, como o Igor, né, falou. Então, assim, a coisa começou a disseminar de uma forma exagerada, né? Hoje em dia, eu escutei o padre Paulo Ricardo uma vez fazendo uma aula dele, falando, talvez o padre possa ter, esse padre mais novo, né, o padre Paulo Ricardo, talvez não tenha tido essa visão. Mas o padre Paulo Ricardo fala numa dos seus cursos o seguinte: as mulheres, se antigamente um padre chegasse numa confissão, chegasse para uma mulher e perguntasse assim, tá, e você se masturba? A mulher ela ia sair, ela batia no padre, saía, como o senhor ousa falar isso comigo? Né? E hoje, assim, a questão da masturbação feminina é totalmente, assim, é uma coisa presente, segundo o padre Paulo Ricardo, é uma questão presente dentro do confessionário, entendeu? Então, quer dizer, as mulheres também passaram a buscar esse hedonismo, essa questão do prazer pelo prazer, o desejo do prazer em si, né? O que a mulher sempre foi a parte do controle do homem ali, né? E a coisa começou a mudar. E aí, você vê, a moda fez isso. Hoje em dia, antigamente as mulheres se cobriam toda, você não viu o decote, você não via a perna, né, do joelho para cima. Né? Hoje em dia é normal a mulher se expor numa foto de uma rede social praticamente nua. Né? Então, isso é uma rede social, uma coisa pública. Né? Então a coisa mudou, assim, mudou na mentalidade, depois foi mudando o comportamento e tudo influenciado pela moda, pelos cinemas, né? E a coisa foi. Né? Então essa foi a ideia. Teve, assim, num dos textos que eu li para preparar para cá, fala que uma das grandes coisas que também introduziu muito essa questão da pornografia, por exemplo, foi a invenção do videocassete. Porque até então existiam salas de cinema que passavam filmes pornôs, mas era meio difícil o homem ir assim, né? Ir escondido e tudo mais. Mas depois que surgiu o videocassete, que o filme vinha para casa, a coisa começou a explodir, né? A pornografia em si começou a se disseminar. Filmes, a indústria pornográfica começou a crescer muito e ver muito valor nisso, ganhou muito dinheiro, né, envolvido nisso. E, claro, não quer retroceder, né? Então a coisa avançou muito a partir disso. É um marco, né? Quando a gente fala em revolução sexual, um dos grandes marcos foi isso, foi a invenção da pílula anticoncepcional, né? Foi a possibilidade da mulher ter relação sem engravidar, né? E isso também deu liberdade para o homem, né? Assim, o homem também pode ter relação sem ter um filho, né? Acabou tendo essa alteração. É isso.